pela misericórdia de Guru e Gauranga, bem perto do aparecimento de Shri Gauranga Mahaprabhu, o pequeno Nimai do ventre sagrado, do ventre eterno de Shri Shatimata, filho do maior dos Brahmanas de todos os tempos, Shri Jagannatha Mishra, Gaura Janma, Gaura Janmastami, se bem que não é Gaura Purnima, então, Gaura Janma Purnima, não Gaura Janmastami, porque Krishna Janmastami é celebrado no 8º dia da lua, ao passo que Gaura Janma Purnima é celebrado na lua cheia de Gauranga. Então, pela misericórdia de Gauranga Mahaprabhu, a Gita se manifesta neste mundo material. Mas há pessoas que, por serem almas condicionadas, são escravas do seu próprio orgulho, da sua própria presunção. Então essas pessoas têm a coragem de negar a personalidade de Deus. Deus não tem personalidade, né? E Krishna, ele trata desse assunto no 9º capítulo da Gita, especialmente nos versos 11 e 12. Então, a pedido de Jayashri Didi, que tem assistido os encontros, eu acho que vocês vão gostar também. Nós vamos nos debruçar sobre o que Krishna fala no verso 11, para entender o que Krishna fala no verso 12. 11º verso, 12º versos do capítulo chamado Raja Gurya Yoga. Nesse capítulo, Krishna está falando sobre o rei do conhecimento, né? Que é Bhakti. Do capítulo 7º ao capítulo 12º, o foco do discurso de Krishna é Bhakti, né? Então, no 9º capítulo, Krishna vai falar dessas pessoas que estão no mundo material e que zombam dele, que o desrespeitam. Então ele vai dizer no verso 11: Avajananti mamudha manushintanum ashritam parambhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. Que Krishna está falando para Arjuna que os tolos, cuja inteligência é confundida pela ilusão, né? Avajananti mamudha, mudha, que na tradução se traduz como tolo, na verdade significa aquele que não tem discernimento, né? Não sabe dizer o que é bom ou o que é ruim para ele. Então, o Krishna está falando os tolos cuja inteligência é confundida pela ilusão desrespeitam a mim, né? Me desrespeitam quando eu apareço sob uma forma aparentemente humana, por não terem noção de minha natureza suprema como o Senhor de todos os seres. Parambhavam ajanantam mama bhuta maheshwaram. Não conhece a natureza, o bhava, Parambhava, o Bhava supremo, a natureza suprema de Krishna, e não entendem, não têm nenhuma noção de que Krishna é Bhuta Maheshwaram, é o Senhor de todos os seres. Então esse é o capítulo 11, é o verso 11º. E no verso 12º, Krishna vai continuar falando dessas pessoas, que têm um destino muito obscuro, um destino muito obscuro. Mogasha Moga Karmano Moga Jnana Vicheta Saha Rakshasim Asurim Chaiva Prakritim Mohinim Shitaha. Então, Mogasha Moga Karmano Moga Jnana Vicheta Saha
Rakshasim asurim chaiva prakritim mohinim shritaha. As esperanças de tais pessoas confundidas que buscam a liberação, lucro material, As esperanças de tais pessoas confundidas ou pessoas confusas em busca da liberação, do ganho material ou do cultivo de conhecimento, todas essas esperanças são em vão. Deste modo, portanto, com suas mentes distraídas, elas adotam a natureza dos iludidos, ignorantes e apaixonados. Esse é o verso 12, 12º verso. E aí Krishna, Srila Vishnu Chakravarti Thakur, ele dá o seu Sarata Vashini e logo em seguida Gurudeva dá o seu Sarata Vashini Prakashika Vritti. Então Srila Vishnu Chakravarti Thakur, a respeito desse verso, ele diz: qual é o destino daqueles que zombam de Shiva Bhagavan, pensando que ele tem um corpo humano feito de Maya? Antevendo essa pergunta de Arjuna, Shiva Bhagavan diz que, muito embora essas pessoas, ou que mesmo que essas pessoas sejam devotas, suas esperanças são vãs. Seus desejos de conquistar uma das 4 classes de Mukti, tais como Salokya, ou a liberação pela qual se mora no mesmo planeta que o Senhor, esses desejos não dão fruto algum. Se elas são trabalhadores fruitivos, não podem alcançar o resultado de seu karma, que seria a residência, a morada nos planetas celestiais. Se elas são gyanis, não conseguem alcançar a liberação como resultado do seu gyana. Por isso, o que elas alcançam no final? Em resposta a isto, Shiva Bhagavan fala a terceira linha deste verso: Rakshasim asurim chaiva. Eles alcançam uma natureza da Maya. Aqui Srila Vishnu Chakravarti Thakur está falando de algo muito sério, que ele está falando mesmo que eles sejam devotos. Se eles têm isso no coração, se eles mesmo sendo devotos se deixam confundir por Maya e veem a forma de Krishna, a forma do Guru, a forma do Vaishnava puro como algo, como um objeto material, então eles podem ficar anos, vidas e vidas e vidas tentando praticar Bhakti, que eles nunca vão chegar em nenhum lugar. É o que Krishna está falando, assim, algo muito sério. Agora Gurudeva vai dizer, neste verso, Krishna descreve o destino daqueles que zombam do corpo supramundano semelhante a um corpo humano de Shri Krishna, formado por eternidade, cognição ou conhecimento e bem-aventurança. Então, Krishna vai revelar para Arjuna, já está revelando para Arjuna, na verdade, qual é o destino dessas pessoas que já foram descritas no 11º verso. Os tolos zombam de mim, não é assim o 11º verso? Krishna está falando de um pouco de história da humanidade, né? Vamos dizer assim. Os tolos, cuja inteligência é confundida pela ilusão, me desrespeitam quando eu apareço sob uma forma semelhante à humana, não tendo a menor noção de minha natureza suprema como o Senhor de todos os seres. Eles zombam e desrespeitam Krishna. Então isso é uma questão histórica. Então o Gurudeva está explicando que esse verso descreve o destino daqueles que zombam
do corpo supramundano e semelhante à forma humana de Shri Krishna, que é composto de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, como já descreveu, como Krishna já descreve no verso anterior. Os desejos dessas pessoas, as suas atividades e conhecimento, tudo isso se torna inútil. Mesmo as suas mentes ficam distraídas e se refugiam em uma natureza demoníaca e ateísta, que destrói o seu discernimento. Dessa maneira, eles caem do caminho que conduz à meta suprema. Isso se explica no Brihad Vaishnava Tantra. Yoveti Bhautikam Deham Krishnasya Paramatmanaha Sa Sarvas Madbahis Karya Shotas Mata Vidhanataha. São versos muito importantes. Aqueles que consideram o corpo da Superalma Shri Krishna como sendo feito dos 5 elementos materiais estão ou são incompetentes para praticar quaisquer espécies de karma, segundo Shruti e Smriti. Recomenda-se nas escrituras que se alguém olhar para o rosto de semelhantes pessoas pecaminosas, deve imediatamente tomar banho de roupa e tudo. Ainda diz o Shastra que, por não terem o menor senso de discriminação, de discernimento, essas pessoas com semelhante natureza confusa, demoníaca, ignorante e violenta necessariamente irão para os planetas infernais. Necessariamente. They are going to Naraka. Os planetas inferiores. São os planetas inferiores. Né? A gente aprende, Shastra nos ensina, Gita. Na Gita, Krishna fala disso. Também no Srimad Bhagavatam, que o universo em que nós estamos vivendo agora, ele se subdivide, de um modo geral, ele se subdivide em 3 espaços, né? O espaço superior, o intermediário e o inferior. E acima do espaço superior, que se chama Swarga Loka, os planetas celestiais, ainda há 4 outros espaços: Mahaloka, Jana Loka, Tapaloka e Brahma Loka. Isso é muito bem descrito em detalhes impressionantes no Brihad Bhagavatamrita. Né? O Tara Devi, a mãe de Parikshit Maharaj, descreve que acima dos planetas dos chamados Swarga Loka, os planetas superiores, existem planetas ainda superiores, que são os planetas dos ascetas, os planetas dos celibatários, dos yatis, dos sannyasis, dos brahmacharis, dos vanaprastas. Né? Só esses seres habitam esses planetas. E entre eles, em Tapoloka, vivem os 4 comandos. Né? Que são dotados por Krishna de Jnana Shakti. Jnana Shakti. Eles são dotados com a potência do conhecimento. Nada Muni é dotado de Bhakti Shakti, a potência da devoção. Por isso ele viaja para cima e para baixo e está sempre falando sobre Bhakti. Shri Brihad Bhagavatamrita, Madan Gopal está expressando o seu sentimento quando ele ouve o nome do Shastra.
Né? Imagina quando ouve o conteúdo do Shastra. Se o nome do Shastra já suscita uma sensação tão importante, tão fundamental para quem quer praticar Bhakti. Né? Imagine Gurudeva, ele com todo cuidado, ele escolheu perfeitamente os Granthas Gaudiya Vaishnavas, justamente para evitar o que? Como uma consequência secundária, claro, para evitar que as pessoas vão para o inferno. Essa é só uma consequência secundária de quem assume o processo de Bhakti. Né? Muitos vão se aproximar, muitos vão adotar o processo de Bhakti, como Krishna diz no Bhagavad Gita, porque estão com medo. Né? Elas estão aflitas, estão com medo. O que está acontecendo? Por que está tudo errado? Será que eu fiz alguma besteira tão grande que eu vou ser punido e vou para o inferno? Né? Então, assim, de certa maneira a gente pode dizer que a palavra inferno ela assumiu uma conotação muito estranha nos séculos recentes, especialmente século XX e século XXI, diríamos assim. Né? Primeiro porque as pessoas não acreditam que haja tal coisa como inferno. E segundo porque as pessoas têm esse conceito de que Deus, se é que ele existe, ele não pode ser tão mau assim. Então são pessoas, como aqui Krishna está explicando, né? São pessoas de natureza demoníaca. Né? São pessoas de natureza demoníaca. É outra palavra forte, né? Adjetivo demoníaco, demônio. Asura. Mas o que no final das contas é Asura? O que é Naraka? Naraka é a região do universo em que a diva vai dar se ela realiza atividades ugrakarma, né? Se ela realiza atividades horroríveis, se ela acumula papakarma, se ela vive no modo da ignorância. Né? Então, se ela vive no modo da ignorância, ela precisa ir para a região que está mergulhada na ignorância. Né? Se ela cultiva conhecimento, então ela vai ser levada a regiões onde só se fala de conhecimento. Né? Então, o 11º verso também é muito importante, porque aqui Krishna vai deixar bem claro como é essa história de alguém não aceitar a forma pessoal de Deus. Esse é um tema recorrente entre os Gaudiya Vaishnavas, especialmente os Gaudiya Vaishnavas. Na verdade, as outras Sampradayas Vaishnavas, né? Ramanujacharya, Madhvacharya, Vishnu Swami e Nimbaditya Acharya, eles aparecem e eles dedicam muito do seu esforço de grandes acharyas a combater o Mayavadi, a filosofia Mayavada, que havia ganhado muito terreno pela influência de Shripad Shankaracharya na Índia. Né? E aí, mais recentemente, a gente vê Namaste Saraswati Deve Gaura Vani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. A gente vê como que o mundo inteiro, inclusive o mundo oriental, está invadido pelo conceito Mayavada. Muitos dizendo que estão praticando religião, que estão praticando espiritualidade, mas que negam categoricamente
negam categoricamente a existência da personalidade de Deus, né? Então esse verso é muito importante porque Krishna está falando sobre essas pessoas, e estudarmos esse assunto é importante. Inclusive estou considerando assim como é que a gente faz para abrir um espaço para o Muito Além do Nirvana. É um texto seríssimo que demorou anos, é um texto tão sério, se você já tiver a oportunidade de ler, é um texto tão sério que na introdução Srila Bhakti-Praghna Keshav Goswami Maharaj diz que Kali Maharaj e as forças demoníacas no planeta fizeram de tudo para que o livro não viesse a ser impresso. O livro ficou décadas para poder sair. Ele foi primeiro divulgado em jornais, nos jornais que os Vaishnavas faziam na Índia, mas para ele sair como livro, ele veio a sair como livro, eu acho que foi em 1973, não me lembro agora quando foi, mas numa data recente, não me lembro agora. Ou ele saiu em Hindi, um pouquinho antes disso, mas ele só veio a sair em inglês em 2003, alguma coisa assim, né? Então, porque ele diz, Srila Param Gurudeva Bhakti-Praghna Keshav Maharaj diz que não é de surpreender que isso tenha acontecido, porque a vibração da mentalidade ateísta, da mentalidade nihilista, da mentalidade hedonista reinantes, né? Essa vibração, ela polui a mente das pessoas, né? E ela invade a consciência das pessoas, porque isso é veiculado pela palavra, pela vibração sonora, que é o elemento mais sutil, né, dos 5 elementos materiais que formam todos os corpos, né? Ele é o mais sutil, né? Então Srila Gurudeva, nesse livrinho muito simpático chamado Amor Divino Amor, ele fala disso, né? Que quando a gente blasfema, quando a gente manifesta raiva, inveja e verbaliza inclusive esses anatas, isso reverbera no planeta, no universo inteiro, e provoca doenças, né? Você morar, por exemplo, você formar uma família e você não ter carinho pelos seus filhos, pela sua esposa ou pelo seu esposo, né? Você não saber tratar bem a pessoa que está mais próxima de você, né? Então isso gera doenças, né? Do mais sutil vem as doenças mais sérias, né? Como muitos hoje em dia que estudam dizem que o câncer, em muitos casos, claro que há exceções, mas em muitos casos o câncer é o resultado de um desgosto sentimental, de um desequilíbrio emocional muito profundo, de uma carência emocional, né? Mas enfim, Krishna está falando aqui, Avajananti mamuda manushim tanumashritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram, que aqueles os tolos cuja inteligência fica confusa por causa da ilusão desrespeitam Krishna quando ele aparece como esse menino azul, né? Que parece um ser humano, tem 2 braços, 2 pernas, se relaciona com os seus amiguinhos e suas amiguinhas, sua mãe e seu pai, como se fosse um ser humano comum. Nara Lila, né? Muito difícil de entender, Nara Lila, né? E essas pessoas tolas não têm noção da natureza suprema de Krishna como sendo o Senhor de todos os seres, Bhuta Maheshwaram.
Aí vamos ler aqui o comentário dos nossos acharyas. Srila Vishnu Chakravarti Thakur diz que Arjuna pode apresentar ou levantar a seguinte dúvida: é verdade que você não é outro senão Karana Dakashai Vishnu, cuja forma é composta de eternidade, cognição e bem-aventurança, Satchid Ananda, que permeia universos ilimitados e que é famoso por criar o mundo material por intermédio de sua energia material. Algumas pessoas, contudo, ao terem darshan de sua forma humana, o filho de Vasudeva, não aceitam a sua posição suprema. Arjuna fala de várias manifestações da opulência de Krishna. Ele é Kshirodakashaya Vishnu, o corpo dele é Sat, Chit e Ananda. Ele permeia universos limitados como Kshirodakashaya Vishnu, como Garbhodakashaya Vishnu. E ele é famoso por criar um mundo material através de Maya. Mas, quando as pessoas têm darshan deste mesmo Krishna, que aparece no mundo material sob uma forma aparentemente humana, eles não aceitam a posição de Krishna. Eles não aceitam. Não, ele é só um menino, um vaqueirinho. Agora ele é um rei como outros reis. Ele luta pela hegemonia como outros reis. Ele desfruta como outros reis. Para eliminar a dúvida de Arjuna, Shri Bhagavan fala este verso iniciado com Avadyananti Mam. Eles zombam de mim apenas porque não conhecem a natureza suprema da forma semelhante à humana, que agora está bem na sua frente. Então imaginem só Arjuna. Arjuna, há pouco tempo de participar de uma batalha sangrenta, está ouvindo Krishna falar que eles entendem, eles podem aceitar muita coisa dos Vedas, mas eles têm dificuldade de aceitar a fonte dos Vedas, que é a fonte dos Vedas que tem a natureza suprema em uma forma parecida com a forma humana, que está diante dos seus olhos. Esse é Krishna falando. Krishna, ele tem um discurso muito especial. Ele é o sábio dos sábios, o eloquente dos eloquentes, e ele diz que esta Swarupa é superior inclusive a de grandes personalidades como o próprio Karanodakashaya Vishnu, Mahavishnu. Krishna está falando isso para Arjuna. Qual é a natureza desta Swarupa? Responde Shri Bhagavan: eu sou Bhuta Maheshwaram, eu sou o grande controlador de Bhuta, Brahma, a personificação da verdade. Em outras palavras, eu sou a eterna personificação da verdade máxima, Vishnu Tattva. Ele é a personificação de Vishnu Tattva. Então aqui Maheshwaram nega a possibilidade de alguma outra verdade em separado. O Amara Kosha, que é um dicionário em sânscrito famoso, define Bhuta como uma substância coberta pela terra. Yuktekshmad Avitevutam. Uma substância coberta pela terra, coberta de terra. Então isso é Bhuta. Bhuta Maheshwaram. Agora eu sinceramente não entendi qual é a relação dessa definição com o contexto da explicação, mas se vocês entenderam, por favor. O Gopal Tapani Shuti de Shri Govinda, sua forma é constituída de Satchidananda, diverte-se nos bosques de árvores imortais em Shri Vrindavan, e os Maruts, semideuses do ar, e eu,
o satisfazemos com muitos elogios. Srimad Bhagavatam também diz: Narakriti Parabrahma. A verdade absoluta apareceu com uma forma semelhante à humana. Grande mistério. Grande mistério porque a alma condicionada, o ponto de vista dela é exatamente o contrário do ponto de vista verdadeiro, né? O ponto de vista equivocado, o ponto de vista que faz com que esta alma condicionada perceba o que está mais distante de Krishna e não o que está mais perto de Krishna, né? E o que pode estar mais perto de Krishna do que seu próprio corpo, né? O que está mais perto de você do que você mesmo? Então essa que é a grande falácia dos demônios, dos asuras, né? Das pessoas de má índole, que querem assumir uma posição que não dá para assumir, né? O que é muito comum na era de Kali, as pessoas nascem num corpo que é o resultado do seu karma pala, dos frutos do seu próprio karma. Mas essa pessoa, apesar de nascer nessa situação, ela fica insatisfeita e fica querendo fazer alterações. Às vezes quer alterar o gênero, às vezes quer alterar o desenho do rosto, né? Quer fazer várias mutilações para alterar. Como o Prabhupada dizia com os seus discípulos ocidentais: sabe qual é o problema de vocês? É que vocês querem alterar tudo, vocês querem mudar tudo, né? Como aquela história, aquela fábula, né? Que o menino senta debaixo de uma macieira, se eu não me engano, e esse menino gostava de contrariar a natureza. Então ele falou assim: por que a macieira não pode dar outras frutas? Por que a macieira não pode dar melancia, jaca? Aí quando ele falou isso, pimba, caiu uma maçã na cabeça dele e doeu assim. Aí ele pensou: imagina se fosse uma jaca, imagina se fosse uma melancia, né? É uma história ingênua, né? Mas demonstra a natureza pervertida daquele que quer ser feliz onde não há felicidade, né? Que vive no deserto, no camelo da existência material, andando para cima e para baixo, né? Como o brasileiro que vendia gravata no deserto. Essa é uma piada, mas deixa eu falar. Então, aí Krishna, Srila Vishnu Chakrabarti Thakur vai colocar Krishna se manifestando aqui. A natureza eterna, cognitiva e bem-aventurada, Satchidananda, de minha forma humana, é glorificada apenas pelos meus devotos puros, que são versados nos princípios absolutos e fundamentais, tátua, em relação a mim, e que sabem que eu permeio o universo inteiro apenas neste corpo. Isto foi observado por Mãe de Yashoda na minha infância. Então Krishna está fazendo outra referência histórica, né? Quando você conta uma história, quando você fala, se você tem a oportunidade de falar de Krishna, você não gosta de dar os seus próprios exemplos, os exemplos da sua própria experiência. Gopa Kumar, ele está fazendo isso, né? Ele reflete e ele conclui que o melhor para aquele Brahmana que se aproxima dele é que ele conte a sua própria história, né? Então isso é comum. Então Krishna está dando uma referência histórica, que quando Mãe de Yashoda olhou para a boca de Krishna, ela viu toda a manifestação cósmica, e dentro daquela visão da manifestação cósmica, ela viu aquele lugar lindo chamado Vrindavana, onde ela estava com seu filho, e ela se viu olhando para a boquinha de Krishna. Então é uma ciência, né? É uma ciência que se revela para você
se você abre o seu coração para a revelação. É uma coisa meio, uma afirmação um tanto quanto evangélica, né? Mas essa ciência é profundamente mística, né? Ela é sublimemente mística. Como eu acho que eu já contei para vocês a história uma vez, tinha terminado o Gopunima, Gurudeva foi, como ele sempre fazia, foi para o templo em Govardhan, Giridhar Gaudiya Mata. Ele ficava descansando, se preparando para fazer sua próxima viagem. Na verdade, em seguida, ele estaria na Alemanha para um festival internacional, né? E aí havia vários devotos brasileiros, e 6 deles queriam falar com Gurudeva. Mas o assédio a Gurudeva é muito forte, né? Muita gente querendo fazer perguntas, pedindo orientação, iniciação, assim, sem parar aquele assédio. E aí esses 6 devotos brasileiros nunca conseguiam uma oportunidade de ter darshan só para eles, que todos eles tinham uma coisa que eles consideravam importante, que eles queriam compartilhar com Gurudeva, né? Aí um deles teve uma ideia. Brajanatha falou com Brajanatha, o secretário de Gurudeva, falou assim: olha, nós estamos nessa situação, queremos ter um darshan pessoal, fazer uma consulta rápida, coisa de 3, 4, 5 minutos no máximo. Aí falou assim: olha, tá complicado, o único momento é quando ele sai, Gurudeva sai, todo dia à tarde o sol se punha, temperatura muito agradável, Gurudeva saía dos seus cômodos e caminhava descalço na grama, que é muito bom para pessoas com problemas cardíacos, e ficava cantando o santo nome. Aí esse devoto ele informou os outros 5 devotos qual era a estratégia. Todos eles ficaram um pouco nervosos, porque eles sabiam que quando Gurudeva saía para dar a caminhada, vinha uma enxurrada de gente, prestava reverência, dava guirlanda e tudo. E eles ficavam pensando: como é que nós vamos fazer para nos aproximar dele? Aí a hora era, Gurudeva ele tinha um roteiro de vida bem marcado, tomava medicação e cantava o santo nome, dava o Harikatha, assim, né? Considerando a idade avançada e tudo mais. E ele saiu exatamente na hora certa, e essa mesma pessoa que chegou e falou para Brajanatha olhou assim, esses 6 devotos estavam meio dispersos na multidão, e ele meio que gritou para cada um deles, assim, de alguma maneira ele conseguiu gritar para cada um deles e falou assim: é agora ou nunca. É agora ou nunca. E de repente esses 6 devotos, alguns deles eram devotas também, brasileiras, foram se jogar nos pés de Gurudeva. O primeiro que se jogou nos pés de Gurudeva foi o mesmo que conseguiu descobrir essa estratégia. E ele rapidinho falou com Gurudeva, e Gurudeva falou uma coisa para ele que deixou uma marca profunda no coração dele. Aí em seguida os outros vinham assim como, porque ele terminou o darshan rapidíssimo, e ele saiu e ficou numa posição assim que ele podia ver tudo. Ele ficou num lugar até mais alto, na escadaria, assim, ele subiu rapidinho na escadaria e ficou observando. E ele viu que um após o outro, daqueles outros 5 devotos, por algum esquema que não dava para entender, porque eram centenas e centenas de devotos no assédio, eles conseguiram entrar, furar o cerco, fazer a mesma coisa que o primeiro devoto fez, prestar reverência. E teve uma delas, que era uma devotinha muito jovem, que ela chegou na frente de Gurudeva, prestou reverência, botou uma guirlanda em Gurudeva, né, ofereceu uma guirlanda para Madhava Maharaj colocar em Gurudeva, e ela ficou assim. Aí Gurudeva falou assim: fala! E também o pessoal estava sabendo que Gurudeva não estava dando darshan, né? Só Brajanatha e esses devotos sabiam, na verdade. O pessoal vinha, mas Madhava Maharaj e Brajanatha Prabhu não permitiam, né? Mas quando essa devotinha chegou, Gurudeva falou assim, ela ficou assim, estacada, assim, fala, né? E depois, quando Gurudeva começou a caminhar na graminha,
esses 6 devotos se reuniram e choravam, assim, porque na verdade o que aconteceu foi um milagre, né? Pelo desejo que estava no coração de cada um deles, né? Gurudeva deu o seu darshan, né? É como o Srila Gurudeva também explica que na verdade a gente com esses olhos mundanos a gente não pode ver a forma transcendental do Guru, né? A gente não pode ver a forma transcendental de Thakurji. Aí Gurudeva diz que a gente deve estar sempre orando: ó Krishna, o meu olhar não alcança enxergar você, mas você tem seu olhar lindo, você vê tudo. Então, por favor, lance o seu olhar de Sojilaya. Ó Gurudeva, lance o seu olhar de lótus sobre a minha existência, né? E me dê sua misericórdia. Então, assim, uma coisa que a gente deve aprender quando a gente estuda esse Shastra, esse Bhakti Shastra, é que pedir misericórdia faz parte do processo, né? Afinal de contas, por que a gente canta todo dia Gurudeva Kripa Bindu Dia, Bodha Kripa Kori, né? Você vai ouvir tanto o devotinho ou a devotinha que estão tomando conhecimento da consciência de Krishna, como o Mahabhagavata. Eles vão estar cantando a mesma canção e experimentando diferentes níveis de misericórdia, né? O Mahabhagavata, que vai estar cantando Gurudeva Kripa Bindu Dia, ele vai estar tendo darshan de Rajadham, né? Então, assim, a ideia que faz um contraponto a isso que Krishna está explicando é que Krishna só vai se mostrar para aquele que ele dê a sua misericórdia, né? E o Vaishnava também, ele só vai se mostrar, ele só vai revelar o conteúdo íntimo do seu coração para aquele a quem ele der a misericórdia. Ao passo que o receptáculo dessa misericórdia, ele deve ser alguém que está sempre orando, né? O Asura ora por objetos perecíveis. Ele cultiva desejos que produzem a morte, né? Como numa canção Srila Bhaktivinoda Thakur diz, os desejos que ele vai alimentando no coração são desejos que vão dar na porta de cara com a morte, né? Então o desejo de alcançar a misericórdia é um movimento, o movimento de desejar a misericórdia de Guru e Krishna é um movimento eterno, né? Aí esse sadhaka, ele vai eventualmente estar aos pés de lótus de Radha Krishna, e ele vai continuar fazendo esse movimento de receber a misericórdia de Radha Krishna em Goloka Vrindavana e de pedir essa misericórdia, porque a misericórdia, se você estuda a etimologia da palavra misericórdia, misericórdia é a expressão de um coração compassivo, e o coração só é compassivo se ele se doa. O coração de quem se doa 100% é o coração compassivo, e as únicas pessoas que se doam 100% são Hari, Guru e Vaishnavas, né? À medida que você praticar Bhakti, você precisa se dar conta disso, né? Você precisa se dar conta que a verdadeira companhia para você, o verdadeiro convívio, é o seu irmão e a sua irmã espiritual, se eles estiverem doando do seu coração para você, e você vai estar fazendo o mesmo movimento, né?
Caso contrário, isso não é bhakti, isso não é sadhusanga. É como Krishna está fazendo com Arjuna. 18 formas de ver a verdade, né? 18 capítulos no Mahabharata, a conversa entre Krishna e Arjuna. O Gurudeva explica que Krishna está revelando com todo o amor que ele tem no coração 18 maneiras de Arjuna ver a realidade. E Arjuna apresenta não sei quantas maneiras de fugir da realidade, né? Então isso é compaixão, né? Nós somos eternamente afortunados porque nós nascemos por algum motivo inexplicável, pelo menos falando por mim, nós nascemos praticamente na data do nascimento de Mahaprabhu, né? Mahaprabhu nasceu no mesmo, praticamente um pouquinho antes do Brasil ser descoberto. O que é isso? Né? Historicamente, o que isso representa? Né? O Mahaprabhu, como daqui a pouco vai acontecer, ele está realizando esse passatempo eternamente. Ele é eterno, o passatempo é eterno, a misericórdia dele é eterna, a necessidade da misericórdia dele é eterna. Tudo que envolve Mahaprabhu é eterno, né? E o amor que ele compartilha com os Gaura Bhaktas é sumamente eterno e satisfatório, né? Mais satisfatório do que se pode imaginar que seja a satisfação. Se a satisfação se personificasse neste mundo, e com certeza no mundo espiritual ela tem uma personificação, porque tudo no mundo material, tudo no mundo espiritual é um ser consciente, né? Então, mas se a satisfação se personificasse, essa experiência de satisfação personificada viria para nós pela graça de Gauranga Mahaprabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Patitapama Shila Gurudeva, que Jai Patitapama Shila Prabhupada, que Jai Rupanova Guru Bhaga, que Jai Guranga Mahaprabhu, que Jai Nityananda Prabhu, que Jai Vanchakalpa Tarubheshcha Kripa Sindhubheva Cha Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.